Violência sexual, gravidez, casamento forçado, trabalho infantil. Ser menina é enfrentar essas situações em muitos países. Elas querem direitos iguais, viver sem medo, serem ouvidas. Só isso. Por que é tão difícil ser menina no mundo? Conversamos hoje com a pedagoga Viviana Santiago, coordenadora de Diversidade e Inclusão do Instituto Moreira Salles, e com Gabriela Mora, oficial do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil. Viviana, Gabriela, prazer tê-las aqui hoje com a gente. Muito bom estar aqui. Começar então com essa questão, por que é tão difícil ser menina no mundo? Ser menina é uma condição muito especial. E nessa sociedade, infelizmente, coloca em mais vulnerabilidade. Por quê? Porque menina é criança e a gente é uma sociedade adultocêntrica. A gente é uma sociedade que tem muita dificuldade de reconhecer as crianças como seres humanos. E as meninas também são as mulheres no começo da sua vida. E a gente é uma sociedade profundamente machista, misógina, violenta com as mulheres. Então as meninas, elas estão nesse lugar em que elas sofrem essa dupla violência, que pode ser piorada, se é uma menina com deficiência, se é uma menina negra, se é uma menina em diversos outros contextos em que ela pode estar. O fato é que a sociedade, além de não proteger as meninas, efetivamente as violenta e parece que ninguém se importa com isso. Parece que a vida das meninas vale um pouco menos, apesar de toda a potência, de todo o valor que elas têm. Gabriela. Bom, a gente tem chamado muita atenção para a condição das meninas no mundo e pensando que em 95 a gente teve a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, né, na China, foram quase 190 países, 189 países que participaram numa discussão muito ampla, internacional, sobre os direitos das meninas. Então está na hora da gente atualizar esses dados, né, e perguntar quais os direitos que as meninas realmente têm hoje em dia. Será que a gente ainda precisa desse movimento mundial para lutar pelos direitos das meninas? E a resposta ainda é sim, ainda há muito o que fazer. Com certeza, né? Por isso que a gente insiste em trazer esse tema sempre, não é, Viviana? Agora, a questão é que muitas vezes nesses temas aí, a violência sexual, casamento forçado, essas violações, muitas vezes as meninas sofrem mais que os meninos, simplesmente porque são meninas, é uma questão de gênero e elas se tornam invisíveis, não é? Exatamente. O Unicef tem um estudo incrível, antigo, que pergunta quem mandou nascer mulher. E eu sempre atualizo essa pergunta dizendo e quem mandou nascer menina? Né? Porque é uma sociedade que tem uma dificuldade de reconhecer que as meninas estão em vulnerabilidade porque são meninas. É muito comum, por exemplo, que ainda hoje as pessoas celebrem mais quando o primeiro bebê é um menino numa família, né? É muito comum que as pessoas elas sintam que o menino ele é aquele grande herdeiro, né, da vocação do pai, que vai levar o nome da família adiante. Então, a gente tem uma dificuldade de reconhecer essa vulnerabilidade, mas ela existe. Porque elas são meninas, elas têm um valor menor e elas são submetidas a violências que são aturadas pela sociedade. A gente diz assim, mas isso aí é coisa de mulher. Então, se uma menina casa muito cedo, se uma menina fica grávida, é como se não fosse tão importante, porque vai acontecer de qualquer forma. E, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que como a sociedade violenta as mulheres, tudo bem violentar as meninas, né? E é algo que acontece no mundo todo, Gabriela? Ou há países que respeitam plenamente os direitos das meninas? Infelizmente, assim, a condição de ser menina e ser mulher, ela é problemática em diversos países. A gente aqui na América Latina, a gente tem até um histórico muito interessante de luta, de movimento das mulheres por seus direitos, né? Uma sociedade civil muito organizada e é preciso fortalecer a participação dessa sociedade civil para que quem é responsável pelas políticas públicas não esqueçam das meninas e das mulheres. Então, aqui, se a gente pensar hoje, o que as meninas pedem, como você falou no início do programa, é só isso, é só respeito, é só não discriminação. Só que os temas que eram discutidos lá em 95, quando o mundo inteiro estava envolvido na Conferência Mundial sobre as Mulheres, ainda continuam atuais, né? Se a gente pensar no tema da violência, da discriminação, é preciso lembrar também a diversidade dessas meninas. Ser mulher não é igual num país como no outro, né? Dependendo da cor da pele, da raça, da etnia, ser uma menina indígena, assim, é uma vivência diferente. É preciso respeitar e celebrar e garantir direitos para essas diversidades. Mas acontece que surgiram também temas mais novos, assim,
relacionados, por exemplo, ao uso das tecnologias, ao acesso às tecnologias, a violência nos ambientes digitais, a questão parental, né, a responsabilidade dos pais de cuidar dessas meninas, das crianças, essa colaboração junto às mulheres para os cuidados domésticos, tudo isso são temas que a gente precisa continuar discutindo e agregar aos temas que já eram discutidos no mundo inteiro para que as meninas tenham acesso aos direitos. Exatamente, eu acho que quando a gente pensa nessa dupla condição, né, de ser criança e de ser do gênero feminino, a gente acaba trazendo um desafio para ser menina no mundo inteiro. E esse desafio ele tem a cor local. Então, cada país ela vai vivenciar esse desafio de uma maneira muito específica. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários países dentro do Brasil. Então, essas questões de raça, de classe, de como que o seu grupo, se você faz parte de uma minoria étnica, mas também tem problemas que são comuns ao mundo inteiro, né? A maneira como a sociedade autoriza, né, meninos e homens a atravessarem os corpos e vida das meninas, o assédio. Quanto mais a gente cresce, como a Gabi falou, na questão do acesso às tecnologias, mais cresce a insegurança na vida das meninas no mundo inteiro. No mundo inteiro elas vão trazer esses conteúdos relacionados e quando quem protege é a pessoa que violenta. Então a violência dentro das casas também é uma constante no mundo inteiro. Então o que eu diria é que eu tenho a impressão que essa violência ela acontece no mundo inteiro, por todos os casos que a gente escuta do mundo inteiro, né? Mas que alguns países são melhores do que outros na perspectiva da prevenção, na perspectiva da mitigação. Eu imagino, por exemplo, que tudo piora a situação das meninas. Então, quanto mais a gente tem acesso às políticas públicas, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, né? Quando a gente tem acesso a equipamentos sociais de lazer, direitos sexuais, direitos reprodutivos, a gente vai tirando aqueles ingredientes que pioram. Então, por exemplo, quando a gente vê países que são referência no mundo na educação, a gente pode pensar a perspectiva da Suécia, a gente pode pensar a perspectiva de países que estão incrementando a discussão, né, sobre essa questão de gênero, de direitos, de sexualidade, a gente vai tirando fatores de risco. Por quê? Porque a gente traz para as meninas condições de segurança, principalmente de serem reconhecidas enquanto pessoas de direito e de que violências que podiam acontecer passam a ser nomeadas. Quanto mais precariedade, é pior, porque você acrescenta mais elementos de vulnerabilidade à vida das meninas. Bom, só nesse início de conversa que vocês citaram vários tipos de violência, né? Casamento infantil é um deles. Vou trazer aqui um relatório do Unicef, dizendo que 10 milhões de casamentos infantis a mais podem ocorrer antes do final da década, ameaçando anos de progresso na redução dessa prática aí em vários países. Por que nós corremos risco desse retrocesso, Gabriela? Uma das coisas é realmente quando a gente vive situações de escassez, de crise, né? Como aconteceu agora, recente, né? Com a pandemia, a gente percebe que os estereótipos de gênero, eles tendem a ser reforçados, né? A gente evidencia mais essa violência pela qual passam as meninas e as mulheres. Então, quando a gente tem uma situação em que está todo mundo em casa e que as mulheres têm muito mais responsabilidade pelos cuidados domésticos, por exemplo, ou elas saem de casa e enfrentam questões de violência, né? Então, um dos riscos está ligado exatamente a pobreza, a dificuldade de acesso, a possíveis crises. E, para isso, é importantíssimo a gente pensar que tem, sim, solução, né? Que são políticas públicas. Então, é preciso ampliar esses espaços de debate sobre políticas públicas com a participação de mulheres e de meninas. Abrir esses espaços de debate para políticas públicas que possam atuar em larga escala e, ao longo do tempo, ir melhorando essa condição das meninas e com a participação das meninas e das mulheres sempre, né? Que é quem tem esse conhecimento, né? E essa vivência na prática de como essas questões afetam a sua vida e o seu desenvolvimento e podem se tornar barreiras. E, por outro lado, quando há política pública de qualidade, aí sim podem impulsionar esse desenvolvimento para uma sociedade que é melhor para todo mundo, uma sociedade mais igualitária. Exatamente, é falar sobre o assunto para que a menina reconheça também que é vítima dessa violência, não é? Muitas vezes a gente tem na sociedade, no mundo inteiro, né? Porque é preciso a gente posicionar. E muito desses desafios que a gente vivencia no Brasil,
eles também estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, esse avanço em nome de um pseudo-conservadorismo, que você não pode conversar sobre gênero, você não pode conversar sobre sexualidade, você não pode conversar sobre nada, né? Tem uma censura, não, primeiro passa pela família para depois passar a chegar na criança. Isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Essa tentativa de barrar o progresso do acesso das pessoas aos seus direitos. Informação é um direito. E quando a gente pensa na realidade das meninas, perceba que é uma pessoa que está se desenvolvendo, quanto mais ela tem informação sobre o seu próprio desenvolvimento, melhor para ela. Quanto mais informação ela tem sobre o que é que alguém pode fazer com ela e como evitar, ou se acontecer, a quem denunciar, isso é melhor para ela. Porque sofrer uma violência nessa fase da vida é uma consequência que se leva para a vida inteira, né? É um processo que produz um trauma, né? E muitas vezes, por conta dessas violências, essas meninas, elas estão ali paralisando as suas vidas, né? São meninas que, diante de uma gravidez, muitas vezes elas precisam deixar de estudar, diante do casamento, né? Ela para ali o seu próprio desenvolvimento, nem estuda, começa num processo de ter filhos e filhas, que é ruim para o seu próprio corpo, que ainda está se desenvolvendo, né? Que é ruim para essas crianças que vão nascer. Existe uma série de estudos que vão mostrar, né, que os bebês que são filhos de mães adolescentes, eles também sofrem vários riscos de terem baixo peso ao nascer, morte neonatal, a própria morte dessa mãe grávida. Isso pode se tornar um ciclo também, né? E perpetuar, né? Ela começa pobre e a pobreza vai aumentando, mas o pior é o processo de violência ao qual ela é submetida, né? Por falar em violações, aproveitar para mostrar também o trabalho da artista Shamsia Hassani. É a primeira mulher grafiteira do Afeganistão. E chama a atenção que as mulheres retratadas em suas obras não têm boca e estão sempre de olhos fechados. E segundo ela, a artista, os seus olhos estão fechados porque normalmente ela não tem nada de bom para ver. E às vezes ela não consegue ver seu futuro. Mas não significa que ela não possa ver, ela diz. É muito forte, né, isso que ela diz. Agora, como chamar a atenção do mundo para essa violação? Por que nós devemos, sim, nos importar com essas meninas, Gabriela? Bom, acho que todos nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade em que essa força, essa energia criativa das mulheres, né, que em geral está aí, metade da população, não pode ser desperdiçada, né? A gente quer que essa energia seja traduzida em força para a encontrar soluções para questões que nos afetam. Então, o que afeta meninas e mulheres afeta toda a sociedade. Uma sociedade com meninas e mulheres, com seus direitos garantidos, é uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais interessante para todos nós, né? Então, esse é um tema que diz respeito a todo mundo, não só as mulheres. É claro que as mulheres e as meninas, na sua diversidade, elas têm que ter visibilidade, elas têm que ser representadas nos espaços de debate sobre quem está tomando decisão, né, em cada um dos países, ou num nível mais de cidade, de estado. Essas pessoas têm que estar ali, no debate, na discussão. Mas a responsabilidade é de todo mundo, e principalmente de homens e de mulheres, que têm aí também o seu papel de apoiar para esse empoderamento das meninas e das mulheres. Então, a sociedade, quando abre esse espaço, né, de visibilidade, de escuta, de transformação das desigualdades, é uma sociedade mais interessante para todos. Por isso, essa é uma responsabilidade de todos nós. Agora, é necessário respeitar as questões culturais, religiosas, mas desde que elas não violem direitos humanos. Exatamente, esse é o desafio, né? Porque diante de toda essa diversidade cultural que a gente tem no planeta, né? É muito fácil que a gente se sinta muito à vontade para criticar alguma coisa que acontece, ou imediatamente correr e dizer assim, olha, isso eu preciso intervir, porque é uma cultura que eu não conheço, então é preciso que a gente tenha também muito respeito pela diversidade cultural. E uma boa métrica que a gente costuma dizer, né, que nós que somos pessoas que atuamos pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, é que a gente usa aqui a perspectiva dos direitos humanos. No momento que todos os direitos dessa pessoa estão sendo respeitados, então essa é uma prática cultural que deve ser respeitada. Mas no momento em que a gente, hoje, enquanto humanidade, a gente tem uma compreensão de direitos, tem uma compreensão apoiada na ciência, né, que nos ajuda a compreender quais são as nossas necessidades, as nossas demandas, e que a gente olha para essa prática e a gente percebe que determinadas práticas, elas violam isso tudo, então, nesse momento, o respeito aos direitos humanos dessa menina, ele é superior a essa prática cultural. E se a gente for pensar, por exemplo, quantas pessoas podem dizer, mas minha avó casou quando tinha 13 anos.
Naquela época, provavelmente, da sua avó, as pessoas olhavam para uma menina de 13 anos e achavam que ela já era uma mulher. Hoje, a ciência nos mostra que esse corpo ainda está em desenvolvimento, que essa gravidez é um risco para essa menina, é um risco para o bebê, e é um risco não apenas para o corpo físico, mas para o desenvolvimento biopsicossocial dessa menina. Então, para proteger o direito humano dessa menina, a gente não permite mais essa prática do casamento infantil. Então, a lógica sempre deve ser essa. Que espaços, lugares que essa menina frequenta, não frequenta. Quando está menstruada, tem que ficar trancada numa sala, não pode falar com ninguém. Reflita o quanto que isso impacta essa pessoa. Está violando o direito humano? Então, essa é uma prática que a gente precisa conversar com ela e modificá-la. Sem dúvida. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já já. Voltamos a conversar sobre a situação das meninas no mundo. Com Viviana Santiago, coordenadora de Diversidade e Inclusão do Instituto Moreira Salles, e com Gabriela Mora, do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef Brasil. No primeiro bloco fizemos aí um panorama geral, global, e no Brasil especificamente, o que mais preocupa na questão das meninas, Gabriela? Bom, primeiro, assim, a gente não pode ter um retrocesso, né, nas leis e nas conquistas que já vêm sendo implementadas. Então, é muito importante que a gente continue fortalecendo e escutando meninas e mulheres que estão organizadas na sociedade civil ou em coletivos, que às vezes atuam nas redes sociais, em plataformas digitais, ou também em audiências públicas e espaços de debate sobre políticas públicas. Então, é preciso garantir essa participação e essa escuta de meninas e mulheres que têm um histórico de luta e de reivindicação por direitos que foram muito responsáveis, né? Lembradas que vieram antes da gente, sendo responsáveis pelas conquistas, pelas leis que já estão aí. E a gente precisa fazer esse monitoramento para que essas leis sejam de fato implementadas, para que a rede de proteção de meninas em casos de violência, por exemplo, esteja capacitada, compreendendo o seu papel de garantir esses direitos. Então, garantir o que já está na lei é um ótimo caminho para a gente não voltar atrás nas conquistas já implementadas. Fazer valer a lei, sem dúvida. E olha, um levantamento do Gueledés, o Instituto da Mulher Negra, mostrou como racismo e sexismo afetaram ainda mais o ensino das meninas negras na pandemia. Sobre isso, nós conversamos com Suelaine Carneiro, coordenadora de Educação e Pesquisa do Instituto. A pesquisa revelou que, dentro do grupo de estudantes pesquisados, as meninas negras foram as que tiveram menor acesso a material didático, a computadores e celulares e as que menos conseguiram realizar as tarefas escolares. Além disso, elas não contaram com o apoio na execução das atividades pedagógicas e foram as que assumiram mais responsabilidades domésticas durante a pandemia, pois seus familiares estavam em trabalho presencial. Por isso, são necessárias ações que garantam a permanência, a aprendizagem e a conclusão da educação básica, assim como a elaboração de uma agenda comprometida com a justiça social em favor das meninas negras, para que raça e gênero não continuem a demarcar lugares e possibilidades distintos na nossa sociedade. Tá aí, né? Foi o que você comentou até no primeiro bloco, a depender do grupo que nós olhamos, dependendo do país, a situação fica ainda mais grave. Aqui no Brasil, sabemos, quando falamos aí da menina negra, o quanto essa desigualdade fica escancarada. Exatamente, né? O Brasil é um país racista. E esse racismo, ele não afeta as pessoas negras quando elas são adultas apenas. Ele começa desde o começo da vida, da nossa vida, eu posso dizer. E pensar como que isso tem impactado as meninas negras, né? Num contexto de pandemia, impacta muito mais. Como as pessoas negras, elas são a maioria das pessoas mais pobres no Brasil, então como é que está o acesso à internet?
Como é que funcionaram as escolas nesses lugares mais pobres? Ou seja, elas foram profundamente impactadas, né, por todos os impactos que o racismo já trazia na sua vida. E pensar isso que Suelaine traz tão bem, né, de dizer, olha como a diferença na vida dessas famílias. Suas famílias estavam no trabalho precário e presencial, elas foram impactadas com o trabalho infantil doméstico. 94% das crianças em trabalho infantil doméstico, que é uma das piores formas de trabalho infantil, são meninas, e a maioria são negras, e isso impacta não apenas a sua educação, mas impacta também o seu próprio desenvolvimento físico, sua saúde, risco de acidentes, e a gente precisa eliminar o trabalho infantil, mas temos enfrentado muitas dificuldades enquanto país para poder fazer isso. Não é à toa que a Unicef tem até uma bandeira, não é coincidência, é racismo, não é, Gabriela? Não é coincidência que os jovens sejam a maioria da população pobre, que sofram mais violência, não é coincidência, é racismo. Esse slogan da campanha é para a gente desnaturalizar coisas que a gente tem dificuldade de enxergar como sociedade, né? Já está tão intrínseco na nossa sociedade essa desigualdade que afeta principalmente as pessoas negras, as meninas negras, em alguns casos de violência, de trabalho infantil, de casamento precoce. No Brasil, o casamento não é igual na Índia, né? Que tem todo aquele ritual, são uniões informais, mas que acontecem. E, às vezes as meninas não conseguem vivenciar sua sexualidade de forma saudável, com segurança, se não for dentro de um casamento com um homem muito mais velho. Então, são alguns temas para os quais a gente não costuma olhar, porque estão naturalizados. É preciso que a gente não tenha tolerância mais com esse tipo de violência, que enxergue essa violência do racismo e lute para mudar isso, né, com políticas públicas de qualidade. Voltar um pouquinho, você citou a questão do trabalho infantil, que eu acho muito importante a gente tratar aí, que é outra coisa que traz muitas consequências para as crianças, não é? E é dos mais naturalizados, quando a gente pensa principalmente no trabalho infantil doméstico. Quem aqui nunca ouviu falar de alguém que foi no interior e buscou uma menina para criar, para ajudar a estudar? E será que essa menina estudou? Geralmente não. É uma criança que está naquela casa desenvolvendo todas essas atividades, às vezes remunerada, às vezes não, com impactos profundos no seu desenvolvimento, principalmente no seu acesso à educação, mas tem mais, né? O risco da violência sexual, da violência física, né? Muitas meninas sofrem acidentes, né, no manuseio de produtos de limpeza, são mordidas por animais, algumas meninas caem de alturas, né, porque estão limpando do lado de fora dos prédios, algumas meninas, inclusive, já morreram nessa situação, mas a gente não consegue, porque como a Gabi colocou, a gente fica nessa ideia de que é natural. E as famílias reproduzem isso, né, nessa questão do vai é natural. sendo reproduzido por toda a sociedade, de que isso é o melhor que podia acontecer com ela. E a gente, quando olha para as meninas negras, em especial, a gente tem muito aquela coisa de pelo menos, né? Mas pelo menos agora ela está estudando, mas pelo menos agora ela está comendo. E eu costumo dizer para as pessoas de que melhor do que estar trabalhando é estudar, é ter acesso à alimentação. E por isso, como o Gabi coloca, as políticas públicas são essenciais, mas a mudança de mentalidade na sociedade, que todo mundo tem que proteger essas crianças. Que às vezes é mais difícil, né, mudar essa questão Esse cultural é o nosso desafio, tão virar essa enraizada, chave. né? Sem dúvida. Traz aqui uma outra participação. Muitas meninas são vítimas de violência doméstica e abuso sexual dentro de casa. O agressor é próximo ou faz parte da família, o que dificulta a denúncia, como explica a juíza Tatiane Moreira Lima, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A principal dificuldade que temos nesses casos é que a própria vítima perceba que ela está em um ciclo de violência e em um relacionamento abusivo. Muitas vezes, esse agressor, ele promete mudanças, ele diz que não vai mais praticar esses abusos, que essa foi a última vez. Essa vítima acredita nessa mudança, dá uma nova chance e novamente esses abusos acontecem. Os estudos mostram que as vítimas elas ficam de 8 a 10 anos em um relacionamento abusivo até que tenham coragem de denunciar. Então, a principal dificuldade é que ela se perceba em um relacionamento abusivo, que haja informação para que essas meninas elas possam saber o que é um relacionamento abusivo e quais são as consequências. Tantas violações, não é? O abuso sexual, a juíza aí chamou a atenção para a importância da denúncia, trabalho infantil, gravidez. Como avançar? Qual que é a prioridade? Que tipo de política pública nós precisamos? Qual o papel do Estado para avançar nessa luta, Gabriela?
importante a gente ter em conta todos esses direitos como um grande leque que a gente precisa atuar como sociedade, como Estado, como família. Lembrando aí que o Estatuto coloca, né, que somos todos responsáveis, Estado, família e sociedade, pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes. E se a gente pensar na perspectiva de gênero, tem algumas necessidades que são mais específicas das meninas, dos meninos, das pessoas na sua diversidade. Então, entendendo essa diversidade e atuando cada um no seu papel. Os educadores têm um papel muito importante para quebrar ciclos de reprodução desses estereótipos de gênero. Na família, é muito importante também que essas pessoas tenham voz, que a gente discuta, né, e não reproduza esses modelos de desigualdade. Cada um tem um papel dentro da sociedade como responsável por esses direitos todos que são indivisíveis, que são todos importantes para o desenvolvimento das meninas. Seu recado para encerrar. Pensar que a gente está vivendo um momento de pandemia e dentro desse contexto, tudo que já era um desafio ficou muito mais desafiante. Então, se a vida das meninas já era uma vida marcada por muitas barreiras, por muitas violências, não pense que está melhor agora. A pandemia tornou tudo muito pior. Então, que nos esforços, né, da saída da pandemia, que nos esforços da reconstrução da sociedade, a gente pense nas meninas, a gente inclua em todos esses planos, nas políticas públicas, na reorganização, como os direitos das meninas vão ser garantidos. E que nós, pessoas adultas, que estamos ocupando as salas e as mesas, possamos pensar nas meninas e trazê-las conosco, mas também criar espaços para que possamos escutá-las, porque elas sabem dizer aquilo que elas querem para a vida delas. Sem dúvida. Viviana, obrigada mais uma vez. Obrigada, Gabriela, por esse alerta tão importante para nos fazer pensar. Até a próxima oportunidade. Obrigada. E vamos terminar com mais da arte de Shamsia Hassani para inspirar e trazer esperança para as mulheres. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.